e a gente vai postar na nossa comunidade depois. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para poder mostrar para vocês um pouquinho que eu falei. Eu fiz um pouco mais sobre a nossa comunidade, sobre como que é o que a gente vai falar hoje. Eu vou mostrar no presente aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a nossa agenda, vai ser falar um pouco da nossa comunidade, a gente vai ter a apresentação dos convidados Adriana e Caio, vamos falar depois de Sales Enablement, RevOps, o Ops Hub, e no final perguntas e respostas. Então, como eu mencionei, pode continuar mandando suas perguntas, que eu vou estar vendo aqui, tudo certinho, e aí no final a gente vai responder todos vocês. E se tiver mais perguntas que não deu tempo, vocês podem ir na nossa comunidade depois, que vai estar tudo lá. Para quem não conhece a nossa comunidade, ela é bem famosa, foi lançada em 2017 na nossa comunidade em inglês. Ela hoje em dia tem mais de 120 mil usuários. É um formato de fórum, para quem não conhece. A gente conhece aquele fórum da UOL de muitos anos atrás, só que a gente está mudando essa mentalidade para que seja um fórum onde a gente pode conversar sobre a HubSpot, pode tirar dúvidas, vocês conseguem ler de lançamentos, webinars, que nem a gente está fazendo hoje, vamos convidar muito mais gente agora, se vai ser só o primeiro de muitos, então eu recomendo para quem não conhece a nossa comunidade HubSpot, community.com.com, e eu vou mandar o linkzinho no final para vocês entrarem e conhecer um pouco mais sobre a nossa comunidade. Bom, para começar, eu queria começar com a Adriana, que é chefe de marketing na HubKM. Queria que você se apresentasse um pouco, contar um pouco mais de você, um pouco mais da sua startup, que é muito importante para a gente. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Bom, a HubKM é uma startup de inteligência artificial para vendas. Então, o objetivo é justamente acelerar aqueles processos do dia a dia que muitas vezes acabam ficando perdidos, trazendo acesso aos dados. Então, vocês devem estar pensando, o que uma pessoa de marketing está aqui falando sobre Sales Enablement? Gente, quando você trabalha, desenvolve um projeto, você acaba fazendo uma imersão nesse projeto, né? E eu me dediquei muito para estudar vendas. Tem uma galera aqui que eu convidei também dos grupos de vendas que eu participo, e fui estudando e me especializando para justamente conseguir conversar com o meu público-alvo, que são os gestores de vendas. Então, hoje a gente tem 2 anos e estamos desenvolvendo alguns produtos novos, e a comunidade tem sido essencial para conseguir resolver aqueles probleminhas do dia a dia, aquelas dúvidas no HubSpot. O Caio é um super parceiro, gente, eu faço cada pergunta idiota para ele, e ele explica com tudo na maior paciência. Desculpa, sou muito informal, gente, eu não consigo falar muito certinho, mas é isso. Não, tá ótimo. Não tem pergunta idiota aqui. Toda pergunta é uma pergunta e a gente está sempre aprendendo. Eu tô quase 4 anos na HubSpot e todo dia eu tô aprendendo porque o software tá sempre modificando. O Caio tá aí, o Caio sabe. Tem sempre algo novo. Toda semana a gente tá lançando. E eu recomendo entrar na comunidade, que eu tô postando todo dia os lançamentos para vocês ficarem a par do que tá acontecendo. Então, não tem pergunta idiota. Então, até qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar pra gente aqui que a gente vai responder. Agora a gente vai falar com só um pouquinho, gente. Aqui um erro técnico, o Caio, que ele é o CEO e o fundador da Zing. É isso mesmo que fala, Zing? Fala um pouquinho mais sobre isso, Caio. Boa noite, obrigado aí. Eu ia responder que não tem pergunta idiota também, mas você já falou antes. Gente, antes de me perguntar, eu queria dar uma dica aqui, que realmente fiquem de olho nesses lançamentos de produto que a PAM joga lá, porque são melhores do que o lançamento de produto oficial que o HubSpot faz. Que ele lança em vídeo, o da PAM ainda é mais explicado. Direto eu vou lá e aprendo alguma coisa nova, e para quem me conhece da comunidade, caso eu já tenha respondido alguém aqui, acho que é bom dar cara, né, aos nomes. E como a PAM falou, toda hora lança alguma coisa nova, alguém pergunta alguma coisa lá na comunidade, e a gente olha e fica, e aí? Como que resolve isso, né?
Então, eu deixo aqui logo a recomendação de todo mundo entrar na comunidade e, enfim, pesquisar o que precisar lá, porque geralmente eu também aprendo muito lá. Então, eu sou o fundador aqui da Zing, que é uma agência parceira do HubSpot. Eu pessoalmente trabalho com o HubSpot há cerca de quase 4 anos, mas a empresa tem pouco mais de 1. Então, desde esses 4 anos foi também enchendo o saco da PAN, antes no suporte, depois na comunidade, ajudando lá dentro. E só trabalhamos com clientes HubSpot, né? Então, seja da parte de service, de marketing, de vendas, agora de operações, que, por sinal, já adorei, já consegui ver os usos de caso. E também, obviamente, coisas mais de marketing, né? E é uma curiosidade aqui, Adriana, que essa parte você não sabia. Eu também sou de marketing originalmente, tá? Mas eu também me envolvi muito com vendas ao longo do tempo. E, inclusive, eu acho que saber cada vez mais sobre vendas me tornou um profissional de marketing melhor, tá? E teve até recentemente alguns amigos me pedindo livros de, cara, estou entrando na empresa, nesse cargo, o que você acha que eu deveria ler? Aí minha primeira coisa foi, cara, lê esse aqui. Eram todos livros de vendas. Isso aqui vai te dar uma base melhor em como você interagir internamente na empresa do que você pegar um livro de marketing do zero. Acho que é isso. Você acabou de receber uma premiação, não é, Caio? Cadê? Tá aí com você? Mostra pra gente. Eu vou ter que pegar aqui, então. Peraí. Além do Caio, acabou de receber essa premiação. Ele é um dos nossos principais autores de solução na nossa comunidade. Ele, o Brenner, o Ângelo, o Top 5 está aqui, que são quem ajuda na nossa comunidade. Então, se você também quer virar um Community Champion, que a gente fala, tem premiações, tem muita coisa boa. E eu queria mostrar que ele é um dos principais autores. E mostra aí o seu prêmio, explica um pouco mais o que é isso. Não, isso é muito se gabando, né? Mas isso aqui é a premiação do HubSpot que não dá para ler. Vou fazendo que nem blogueira, né? Oi, meninas, tudo bom? Não dá para ver, mas é um prêmio que eles mandam por conseguir chegar no nível platina. Então, o HubSpot ele tem alguns níveis de parceria, né? Então, sem nível nenhum, ouro, platina, diamante, agora tem elite. A gente chegou no platina há alguns meses. E aí, pelo HubSpot ser americano, chegou agora aqui em São Paulo. E tudo isso em 1 ano de empresa, né? Parabéns. Isso. Muito impressionante. Bom, pessoal, antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta que eu estava falando para o Caio e para a Adriana. Vocês chamam Sales Enablement no Brasil ou capacitação de vendas? Escreve aí no chat, eu quero saber a opinião, se vocês usam a terminologia de Sales Enablement ou vocês usam a capacitação de vendas. Eu quero saber um pouco mais de vocês. Mas vamos lá, assim, a nossa pergunta vai ser um painel bem aberto, vou perguntar para ambos o que ambos acham que é Sales Enablement, e eu vou querer saber um pouco mais. Qual dos dois quer começar? Vou deixar aberto. A Adriana olhou para o lado, então eu vou. Inclusive, eu vou deixar a polêmica aqui, que a gente estava discutindo isso antes, se Sales Enablement e capacitação de vendas é a mesma coisa. Eu acho que sim, porque é literalmente a tradução, tá? Mas eu primeiro vou resumir da forma mais simples possível, depois a gente vai explorar um pouquinho mais. Sales Enablement ou capacitação, e aí, gente, se quiserem que a gente fale em português, por favor, botem no chat. Nada mais do que você capacitar seu time de vendas da melhor forma possível. Ponto. O que é que significa essa melhor forma possível? Tecnologia, processo, material, treinamento, então, tudo que você pode entregar para aquele vendedor para com que ele faça uma coisa de forma mais fluida e mais rápida e melhor no processo de vendas dele. Então, tem até um dado, tinha um curso antes do próprio HubSpot, lá no Academy, que eu acho que, inclusive, não encontrei mais esse curso de Sales Enablement, que ele fala, isso é um dado americano, que cerca de 54% dos vendedores, quando eles estão no processo de vendas, eles não conseguem encontrar o material que eles precisam. Então, tipo, o cara me solicitou alguma coisa sobre Revenue Ops. E aí, tipo, pode ser que o meu time de marketing já tenha criado um material desse, mas ele não sabe onde está. Então, muitas vezes acaba o time de marketing gerando muita coisa, muito material, por exemplo, e vendas não sabe, ou não sabe onde está, ou como utilizar. Então, eu entendo essa parte que vocês lembram como essa junção de todos esses fatores que podem alavancar o resultado do vendedor ou do time de vendas. E aí, novamente, passando por um bom software de vendas, por fazer treinamentos de uma forma boa e recorrente, né?
você ter materiais, recursos que você pode utilizar, que foram fornecidos por marketing, e eu acho que isso já resume bem, pelo menos como que eu enxergo o Sales Enablement. Perfeito. É isso mesmo que você falou, é fornecer à equipe de vendas os recursos que precisam para fechar mais negócios, né? Adriana, você tem alguma coisa, algo mais que você quer implementar? O que é capacitação de vendas, Sales Enablement para vocês? Eu acho que o Caio já deu todo o recado. Então é isso, gente. Esse foi o webinar. Brincadeira. A gente tem esse debate porque algumas coisas que a gente, quando a gente vive no meio de startups, algumas coisas vêm muito direto dos Estados Unidos, vêm muito formatadas, né? E eu vejo o processo de Sales Enablement muito nesse caminho, assim como o Sales Ops, o Revenue Ops, são pré-formatos que vêm para o Brasil, as startups que têm uma aderência mais rápida, né, conseguem colocar no fluxo mais rápido esses conceitos, elas acabam pegando aquilo encaixotadinho do jeito que vem e coloca na prática, né? A gente tem, por exemplo, enfim, capacitação em vendas? Por que o pessoal usa terminologia diferente? Isso ficou na minha cabeça e eu fui atrás para ver, né? Por que é diferente? E aí eu percebi que justamente o conceito de capacitação em vendas, ele é muito pobre no Brasil. Ele está muito relacionado com o processo de onboarding na empresa, ou com um treinamento esporádico por trimestre, sem relacionar necessariamente o resultado desse treinamento, o impacto que esse treinamento tem, o processo diário, né? Então, a capacitação, ela é um processo contínuo, que nem o Caio falou, cadê o material? Quantos materiais são criados para empoderar a equipe de vendas para que ela consiga se comunicar de forma mais adequada com o cliente, com os leads. Então, eu vejo muito nesse sentido. Então, quando a Pam perguntou a primeira vez, eu falei, não é a mesma coisa. Mas aquela pergunta ficou, sabe? Aquela cosquinha assim no cérebro. Aí eu falei, gente, eu vou ver por que não é. Né? Se eu quero dizer que não é, então eu vou procurar o porquê que não é. E aí eu cheguei nesse detalhe, assim, conversei com muita gente, eu tenho vários amigos que trabalham com capacitação em vendas de empresas tradicionais, agronegócios, coisas assim bem aleatórias, e eu conversei com eles falaram assim, olha, a gente não sabe o que é Sales Enablement. A gente sabe que traduzindo literalmente é isso, mas o que está incluso nisso? Então, eu penso muito nesse lado, de que é aquele formato pré-definido de uma cultura pró-vendas dentro da empresa. Perfeito. Não, muito, muito perfeito explicado. E eu queria mesmo perguntar para todo mundo aqui, né, porque a gente... o nome sempre muda, né? Então é muito bom saber se ambos são iguais, são diferentes, porque a gente acaba falando a terminologia certa, né? Mas parece que ambos são similares. O Eduardo comentou aqui, o Marcos comentou, depois a gente vai ler um pouquinho mais com detalhes, mas pode mandando a opinião de vocês, que é muito importante. Tá demais esse meu Zoom hoje, hein? Eu queria perguntar quem é responsável por Sales Enablement? Fazendo uma pesquisa aqui na HubSpot, e praticamente a capacitação de venda pertence tanto quanto o marketing quanto a vendas, né? Então foi o que a Adriana falou lá no começo. Aqui que eu sou de marketing, estou aqui da vendas. Os donos da capacitação, né? O responsável também são ambos departamentos, né? Vocês conseguem explicar um pouquinho mais, né? Porque eu sei que o marketing fornece os representantes uma variedade de recursos que eles precisam para vender com eficácia, né? Então, as vendas podem se comunicar com o marketing muito melhor quando, né, tem aquela comunicação entre os dois, consegue ter um sales enablement no lugar correto para que as vendas sejam com muito sucesso. Vocês podem me explicar um pouquinho mais sobre isso? Eu acredito que
eu vou um pouco além, né? Eu coloquei até na divulgação do webinar que eu vejo o Sales Enablement como uma das engrenagens do Revenue Ops. E no Revenue Ops não existe esse conceito de isso é vendas, isso não é vendas, isso é marketing, isso é CS. E aí eu vejo muito por esse lado, né? A cultura Revenue Ops, para quem não sabe, seria uma cultura voltada a resultados financeiros. Então, toda empresa é responsável por gerar recursos financeiros para a empresa, né? Gerar vendas. Então, eu entendo muito assim por esse lado, que todo mundo é responsável. O marketing ele vai entender, vai estudar melhor quem é o ICP, ele vai entender melhor quem que é o cliente, né? Quem que vai ser, qual que vai ser a narrativa que vai ser mais adequada, vai aprender com o time de vendas se aquilo que ele está fazendo para o marketing funciona para o lead realmente. Eu acho que é uma troca contínua sobre isso. Por isso que eu vejo que não tem um responsável. E você, Caio, tem algo a adicionar? Eu vou dizer o que eu vejo, o que eu penso, e eu tenho um caso aqui de um amigo que ele tem o cargo de Sales Enablement em uma empresa. Não é que... Eu acho que eu vou falar a mesma coisa que a Adriana, mas não é que não seja de ninguém, mas é de todo mundo. E quando eu digo de todo mundo, não é nem só... assim, os dois principais são sempre marketing e vendas, porque eles trabalham juntos. E até no exemplo que eu dei anteriormente, era tipo, beleza, marketing está criando conteúdo, mas sobre o que é esse conteúdo, como que ele pode entregar isso para vendas, como é que vendas pode saber como usar esse material, qual que é o tópico disso, qual que é a dor do nosso cliente que isso resolve. Isso também é sales enablement. Então, a mesma forma que o vendedor ou um time de vendas fala, tipo, gente, a gente precisa desses materiais aqui, também da mesma forma que você incluir, tipo, por exemplo, o HubSpot, implementar o HubSpot lá dentro também seria. E aí, eu vejo como todos são responsáveis, às vezes em graus diferentes, mas isso pode vir de qualquer lugar, mesmo que não seja de marketing também ou de vendas. E isso vem também de um exemplo que a própria HubSpot usa em algum curso, que agora já não me lembro qual, mas de conteúdo, por exemplo. Então, quando a gente fala de conteúdo, a gente pensa em quê? Em marketing. O marketing está gerando conteúdo para aquela empresa. Se eu não me engano, a métrica que o HubSpot entregava era cerca de 60% do conteúdo de uma empresa estava em vendas. O que os vendedores criavam. Ou algo para engajar com os clientes, ou a novas apresentações. Então, até essa visão de conteúdo, a gente tem que pensar o contrário. Isso pode vir de qualquer lugar. Da mesma forma que seus elementos podem vir de qualquer lugar. Como vem de CS. CS atende o cliente e fala, cara, se a gente fizesse isso daqui para melhorar a jornada dele, lá no momento da compra, isso também seria. Então, eu vejo que se a gente for pegar o formato, pelo menos, aí sim, como a Adriana falou antes, seria o formato original, que marketing e vendas são coautores disso, mas eu já enxergo que toda empresa pode ser dona disso. Mas como cada área entrega aquilo, vai ser um pouco diferente. E aí, o meu exemplo do amigo do mercado, ele é Sales Enablement, e eu até fiz as perguntas aqui para ele também, falei, cara, como é que você enxerga o Sales Enablement? Que é aquela nossa primeira pergunta, né? O que ele me falou foi que ele via como uma ferramenta para o time de vendas entregar todo o potencial. E aí, quando eu perguntei para ele, eu falei, beleza, ok. Perguntei para ele, e aí, mas o que é responsável? É marketing, é vendas, é os dois, é a empresa? Como que funciona para você, na sua opinião? Aí ele me disse que nessa empresa específica é responsabilidade de vendas. O marketing não faz nada sobre esse user enablement. E aí até como ele definiu o que o vendas pode fazer em seus enablement, no caso deles, era que existem 3 pilares. O primeiro pilar é o você, o que é que você consegue fazer, como você atua e onde você atua. Então, suas habilidades, o seu jeito de se portar. O segundo era seu conhecimento. Então, o que você sabe do mercado, o que você sabe do produto, como é que você apresenta isso. E o terceiro, que era desenvolvimento de soft skills, de treinamentos, enfim, realmente capacitar a pessoa a
uma área específica, por exemplo, que era nisso que esse meu amigo atua. O que é que eu enxergo disso que ele me falou, por exemplo? Eu enxergo que isso também mas não é só isso. Eu vejo que é muito mais, tipo, o olhar de um time de treinamento, um time de capacitação, como a Adriana falou antes, que um time de treinamento tem sobre seus enablement. Mas eu acho que é reduzir um pouco o que pode ser todo esse processo. E aí eu até tenho uma frase que eu falo sobre conteúdo, sobre marketing especificamente, mas que eu acho que cabe também para capacitação de vendas, que é conteúdo. Quando o time de marketing faz conteúdo, ele tem, na minha visão, duas coisas que ele tem que fazer. Atrair as pessoas e converter. Só que o converter que eu quero dizer não é só gerar lead, é tipo como vendas pode usar para converter aquele contato. Se o time de marketing faz o conteúdo e não entrega direito para vendas, se ele só está fazendo, se só ele faz, é 50% do potencial daquele material. E é a mesma coisa aqui, se só o time de vendas é responsável por seus enablement, é só 50% do potencial daquele processo daquela empresa. Então, eu fiz essa volta toda para dizer todo mundo. É isso mesmo. Eu queria adicionar aqui que eu conversei com o time daqui de marketing, né, e perguntei quais os recursos que eles geralmente usam, né, nos seus enablement. Eles mencionaram que os materiais geralmente incluem vídeos, blogs, guias para conversas, produtos que oferecem suporte às interações dos representantes com clientes em potencial. Os representantes compartilham esse conteúdo com os leads e clientes para ajudá-los a tomar uma decisão sobre se desejam ou não realizar uma conversão. Então, é bem legal, que parece um pouco também, é uma ajuda bem grande para o marketing, né? Para o vendas, né? Foi o que vocês dois mais ou menos comentaram. Uma outra pergunta que eu tenho aqui, que seria a estratégia de seus enablement. Eu sei que cada empresa tem uma estratégia de enablement, e eu queria que quem está aqui no nosso chat comenta qual é a estratégia de vocês. Vamos ver se usamos as mesmas estratégias bem parecidas, mas qual que é a abordagem que vocês tomam numa estratégia de vendas? Poderiam comentar um pouquinho mais? Vamos lá. Você vai me perdoar se eu responder já uma pergunta do chat? Eu acho que combina com essa daqui. Claro. Pode sim. De quem foi a pergunta? Da Beatriz? É da Beatriz. Ok. A Beatriz perguntou quais os melhores canais e formatos que o redator de conteúdo pode priorizar para dar o start na alimentação à equipe de vendas. Vamos lá. Eu vou tentar responder as duas juntas, tá? Primeiro, sobre estratégia em si. Eu sou defensor do feijão com arroz. Geralmente as pessoas tentam fazer as coisas muito elaboradas e esquecem que o simples muitas vezes resolve. E aí fez o simples, beleza, o simples está bem feito. Vamos lá, vamos melhorar esse processo. Então, para mim, acho que começa por tipo de vendas tem todo o material que eles precisam. Tipo, ele tem uma apresentação lá de kickoff, ele tem uma apresentação de orçamento. Ele tem as pessoas do time, todas usam o mesmo modelo, ou cada um tem o seu jeito específico? Porque se a gente usar o mesmo modelo, por exemplo, fica um pouco mais previsível como a gente apresenta o que a gente falou para o cliente, para que lá na frente também a gente tenha entendido qual é a expectativa dele, né? Tipo, a expectativa que a gente gerou. Então, a primeira coisa que a gente quer é feijão com arroz. E aí, quando eu falo mais um exemplo de feijão com arroz, tem um cliente recente que a gente estava falando com o time de marketing deles, de conteúdo, e eu falei, beleza, quais são os tópicos que vocês fazem seus materiais sobre? Aí a pessoa me respondeu, a gente faz blog post, e-book, vídeo e X. Eu falei, não, mas beleza, esses são os formatos. Quais são os tópicos? Aí a pessoa, não sei, tenho que fazer. Então, só o fato dele ter topificado tudo, tipo, gente, esses são os materiais, independente de qualquer formato, como vocês podem usar em qualquer outro tópico, já ficou mais fácil para o time usar. Uma outra pessoa do time de marketing e do time de vendas tinham trabalhado juntas vamos revisar todo o material que a gente tem durante a nossa jornada de compra. Então, beleza, como é que a gente se apresenta? Qual que é a apresentação que mais dá certo? Como é que a gente passa o preço? Como é que a gente fala sobre o nosso produto? Então, você padronizar um pouco, não é retirar, é uma coisa muito importante, não é retirar o que é tanto a liberdade, a criatividade do vendedor, mas é tentar padronizar um pouquinho mais
e fazer com que ele possa fazer isso de forma mais rápida, né? Então, eles passaram por todos esses processos e eu acho que essa seria a primeira estratégia a ser feita. E aí, respondendo o que a Beatriz falou de quais eram os melhores canais e formatos para poder ajudar o time de vendas, a melhor resposta que eu posso dar é: eu não sei. Isso depende de cada empresa. Inclusive, tem alguns casos, se você usa o HubSpot, tem alguns relatórios que você pode usar, por exemplo, de atribuição. Então, atribuição de receita, atribuição de contato, para saber que tipo de formato está gerando mais contatos, por exemplo, e aí você pode focar nisso. Em geral, um que eu gosto bastante, aí é a opinião pessoal, é vídeo. Vídeo é uma coisa que está crescendo bastante. A gente fala de vídeo, tipo a internet, né? Veio para ficar. Desde de 95, a internet veio para ficar. O vídeo está aí também. E o vídeo está crescendo muito, tanto de engajamento quanto de usabilidade mesmo. Então, você pode ter vídeos que você pode roteirizar, tanto para como você apresenta sua marca, né? Tipo, como que é o produto, como que é a marca, como você pode fazer um trial, o que seja, quanto você roteirizar vídeos que os vendedores usam. Que essa é uma outra estratégia que eu gosto bastante, que é de um plugin, tem dois, tá? Tem o Vidyard e tem o Loom. Então, essa é uma estratégia que eu gosto bastante de vendedores usarem, que eles gravam vídeos, já com, a gente pré-determina alguns roteiros, tipo como falar, quais são os cenários, quando que ele pode fazer no vídeo ou não. E aí o cara vai e manda o vídeo tipo, de 1 a 1, como se eu estivesse mandando para a Pamela, por exemplo, o vídeo. E aí isso acaba tendo muito resultado, acaba tendo muita taxa de resposta a esses vídeos. Tem um de um conhecido também que ele fazia isso, que era, ele era vendedor, e aí os clientes sumiam. Todo mundo, acho que assim, todo mundo que está aqui ou já fez isso, de sumir, ou já teve alguém que sumiu. Então, ele fazia esse vídeo, mandava no e-mail, às vezes no WhatsApp da pessoa, dependendo de como estava sendo a negociação. Viu que era aquele tom meio passivo-agressivo, sabe? Tipo, tudo bem, tem um tempo que a gente não se fala, tô achando que talvez não esteja mais fazendo sentido para vocês, isso não é uma prioridade. E ele já fazia meio que o break-up com o vídeo. E aí a pessoa respondia a ele. E aí muitas das conversões dele, dessa taxa de perda, ele convertia 30% dessa galera. Então, eu gosto muito de pensar em vídeo, roteiro de vídeo, mas antes disso, quais são os formatos que mais dão certo em criar contatos na sua empresa? Isso é muito verdade, assim. Agora, contando da visão, gerenciando uma comunidade, o público brasileiro gosta muito de vídeo. Eu vejo isso porque eu também vejo o público americano, também gerencio um pouco da comunidade em inglês, e não é o formato que os americanos gostam. Eles gostam de algo mais certeiro, uma resposta de texto, enquanto nós brasileiros, a gente gosta de assistir vídeo. Então, acho que quem ainda não investiu em vídeos, tentem. Se vocês usam a mídia social, o Instagram agora está entregando muito mais o Reels, né? Então, tenta fazer um Reels se vocês usam o Instagram. O LinkedIn também tem a opção para colocar o vídeo. Então, usem todos esses tipos de ferramenta que possam crescer a empresa de vocês. Mas vídeo, o Caio acertou. É muito sucesso, gente. É sucesso demais. Adriana, você tem algo que você gostaria de complementar? Gostaria, sim. Eu acho que a questão do vídeo, ela é tão impactante quanto o podcast hoje em dia, né? A gente aposta muito na estratégia de podcast. Então, assim, é sempre aquele quebra-gelo, eu tenho que fazer um cold mail. Cara, manda o podcast, manda um vídeo. Eu acho que é uma estratégia que dá muito, muito certo, independente do público, claro que vai mudar o formato, tempo, essas coisas, dependendo do público com quem você se comunica, mas eu acho que é uma estratégia que dá muito certo. Mas eu gosto muito de e-mail também, sabe? Eu acho que não tem. O resultado que e-mail agrega ainda é muito importante para a gente passar a ignorar ele. E por que não colocar os vídeos dentro do e-mail, né? Mas eu gosto muito dos textos, de escrever conteúdo, de gerar conteúdo. A minha startup ainda, né, tem 2 anos, ela é pequena, então a gente ainda produz tudo junto. Então, por exemplo, nos últimos 2 dias, a gente não fez nada, a gente ficou só discutindo produto. Todo mundo discutindo produto.
desenvolvedor, equipe de vendas, marketing, todo mundo pensando produto, pensando comunicação, pensando evolução, todo mundo, não importava, não tinha pitaco errado, não tinha pergunta boba, sabe? Então, assim, isso eu acho que como estratégia é muito importante para que as pessoas consigam se sentir parte, né? Porque muitas vezes o produto ele acaba ficando só para só os engenheiros, só os desenvolvedores, só a equipe de produto que vão pensar o produto. E aí, muitas vezes, as equipes de vendas elas acabam ficando muito sozinhas em receber conteúdo e acabam não produzindo conteúdo. Então, a nossa equipe de vendas, ela produz muito conteúdo. Principalmente aqueles e-mails personalizados, cadência de e-mails, tudo eles que produzem. Porque eu acho que tem que ter esse toque da pessoa, sabe? Essa coisa de que eu me comunico de um jeito, a Pamela de outro, o Caio de outro. E quando você recebe um e-mail, você sabe que você sempre recebe e-mail daquela pessoa, você consegue perceber quando é outra pessoa. Então, eu gosto dessa coisa. Claro que a gente faz todo um alinhamento de vocabulário. A gente teve um caso bem engraçado aqui. Eu gosto de caos, gente, desculpa. A gente teve uma história muito engraçada aqui, que tinha um rapaz argentino trabalhando com a gente, e ele falava um portunhol, assim, bem portunhol. E ele escreveu para o CEO de uma empresa farmacêutica multinacional que ele não queria molestar o cara. Ai, gente, olha, então assim, o que eu digo, sales enablement é muito importante, sabe, manter a equipe, assim, sempre bem alinhada, questão de vocabulário. Eu não estou dizendo para não contratarem argentinos, muito pelo contrário, eu acho que a diversidade sempre enriquece, né? Mas tem que ter revisão, tem que ter confiança, tem que ter troca. Por isso que é tão importante os times trabalharem juntos. Esses dias eu não estava conseguindo fazer um texto. Eu não estava, gente, bloqueou total. Eu não conseguia. Eu sentei com o meu desenvolvedor e falei, como é que você contaria que o produto agora faz isso? Ele começou a contar do jeito dele, eu falei, é isso. Deu super certo. Então, assim, eu acho que a comunicação ela é muito importante nessas horas. E, então, o vídeo, ele facilita, porque você vê a pessoa conversando com você. Então, tem essa coisa, o brasileiro gosta dessa coisa do contato, do direto, né? Então, por favor, muito obrigada. É sempre muito importante, realmente. Sim. Eu queria já puxar duas perguntinhas aqui para dar um tempo. Recomendações de automações, né, para o Sales Enablement. E antes de falar do Revenue Ops, alguma recomendação de um template de e-mail customizado? Assim, se vocês usam alguma automação, um template, o que vocês recomendariam aí para o pessoal que está assistindo? Se tem alguma automação na HubSpot, um workflow, uma sequence, né, uma sequência, o que vocês recomendam? Eu recomendo deixar, que depende, né? Depende de qual fase do processo. Por exemplo, para cadência de e-mails, a gente usa aquele template mais neutro que o HubSpot tem, que não tem firula, não tem logo, não tem nada. É aquela coisa mais direta mesmo, para ficar mais intimista. E para o e-mail marketing, a gente fez um template bem elaborado, tal, para mandar para o pessoal. E automações eu vou deixar com o Caio. Caio, pera. Olha só, vamos lá. Bom, vou complementar o que eu falei antes. Já fez o feijão com arroz, está tudo ok? Aí beleza, aí vamos preocupar com a automação. Eu penso em duas que são similares. Que seria, tipo, automação criando uma tarefa, por exemplo, dependendo de uma ação da pessoa, isso está aí ok, óbvio, mas que já venha com um script, ou que já venha com um e-mail ali dentro, na própria tarefa, que a pessoa pode copiar e colar. Porque muitas vezes, o que é que acontece? A gente cria a tarefa, tipo, o maluco foi lá e voltou para o site. Pronto, essa é uma ideia boa de automação já.
volta ao site. Você está conversando com alguém que está no pipeline, ele não está respondendo, ou está demorando a responder sua proposta, o cara voltou para o site. Bateu lá, pingou, só conseguiu rastrear, cria uma tarefa para quem estava negociando com ele. Ok. Só que como que a gente pode ainda melhorar isso? Fazendo as ramificações dependendo do que estava falando sobre aquilo. Então, seja o gestor de vendas ou o time de marketing já propôs um texto padrão para, tipo, se ele está voltando para o site e ele está nesse cenário sobre esse produto, fale sobre esses pontos ou fale isso aqui. Então, acho que essa é a parte que a gente mais ganha, porque, assim, muitas vezes, por mais que a gente crie a tarefa, nem que seja de ligação ou o que seja, o vendedor vai parar e falar, tipo, beleza, ele vai pensar num roteiro já para o que ele precisa fazer, eu tenho que escrever e-mail do zero. Só acho que o fato de você tirar essa parte desse pensamento, tipo, dele não precisar pensar todos os passos, tudo que ele vai fazer, já agiliza um pouco a vida dele. E a segunda recomendação, essa um pouquinho mais específica, seria uma coisa similar a isso, mas usando o WhatsApp. Então, quem tem integração com o WhatsApp, fica a dica de fazer isso. Então, tem um cliente meu que ele tinha trial. Só que o trial dele tinha 30 dias. Então, ele tinha uma automação de WhatsApp que passou 3 dias da criação. Ele já mandava um WhatsApp da pessoa, para quem foi o vendedor que foi associado com aquela pessoa, e não é vendendo, né? Porque o cara ainda tem 30 dias de trial. Então, tipo, se apresentando, precisa de alguma ajuda, a gente vai dar um suporte. Porque, assim, o trial, se o cara não entender o que ele precisa fazer, ele vai sair, né? E aí, tinha outro WhatsApp que mandava no dia 24, se eu não me engano, era dia 24 e dia 26. Já para saber como é que foi a experiência, se ele continuava usando, como é que estava, como é que ele poderia ajudar nos próximos passos. E aí, acabava que ele tinha muito mais respostas assim do que, tipo, ligando para todos os trials que eles tinham. Porque primeiro ele já tinha o engajamento da pessoa na primeira conversa, e aí podia ficar claro que o cara, não, só estou olhando, não tem interesse não, pode ficar aí na sua. Caso não, ele já tinha um tópico específico como chegar naquela pessoa no dia 26. Essa é outra coisa legal. Caso não tenha WhatsApp, dá para fazer a mesma coisa, por exemplo, com a própria tarefa, com ligação, com e-mail, o que tiver na mão. Só não pode ficar sem fazer, né? Até sinal de fumaça pode fazer. E o resto, eu diria que eu gosto bastante, mas isso não é automação, tá? Mas é como eu uso. Bastante de documentos do HubSpot. Documentos e orçamentos. Então, quem tem um time de vendas que, por exemplo, manda proposta, apresentação, ou manda proposta literal para o cara assinar, eu recomendo usar isso no HubSpot. Porque eu faço isso, né? Então, todas as propostas que eu gero, eu gero um PDF, importo no HubSpot como documento de vendas e envio para o meu prospect. Quando ele abre, eu sei quanto tempo ele passou, em que página ele passou e o que ele viu. Então, se eu quiser abordar ele na hora, tipo, ei, rapaz, viu a proposta? Eu sei que ele está vendo naquele momento. E aí, a dica é juntar isso com o plugin do HubSpot, que ele te avisa na hora enquanto você estiver usando o computador. Certo. Se tiver mais alguma automação... Vou parar de compartilhar a tela para a gente voltar aqui. Eu vou começar a já... Pode continuar, Caio. Eu só vou voltar para cá que eu vou começar a mandar link para o pessoal já seguir vocês, já para abrir perguntas, mas pode continuar. Tá. Sobre automação, acho que não teria mais tantas ideias. É muito mais... Depende do modelo de negócio e como que é a jornada do cara. Então, como é que você pode abordar ele durante aquela etapa? E aí, acho que cada um vai conhecer melhor o próprio modelo e os próprios clientes, né? E aí vai saber, tipo, para essa pessoa funciona, para esse tipo de produto, para esse negócio, funciona melhor o e-mail, funciona melhor a ligação, funciona melhor o WhatsApp, funciona melhor jogar pedra na janela do cara. E aí, como é que vocês podem fazer isso via automação? E eu queria que vocês falassem agora, só no finalzinho, antes de a gente abrir para perguntas, seria um pouco sobre o Revenue Ops. Como que o Revenue Ops, se vocês não conhecem, a gente tem um novo, né, o Ops Hub, que é o de operações na HubSpot, e ele é bem novo, para quem não conhece também, recomendo conhecer, fazer uma trial para saber um pouco mais, mas assim, vocês já estão usando, o que vocês acham que encaixa ali nos seus enablement, o que vocês podem falar um pouquinho mais sobre? Quer começar, Adriana? Não? Bom, sobre o Revenue Ops. Antes de falar de Revenue Ops, eu vou falar de Sales Ops, tá? Que acho que é o que é mais conhecido, pelo menos no Brasil, por enquanto.
Então, Sales Ops ou operações de vendas, também o pessoal pode encontrar Marketing Ops, que é a mesma coisa voltada para marketing, ou CS Ops, então DevOps também é muito comum. Então, tudo, qualquer coisa Ops, tá? Mas o mais comum era o Sales Ops, aqui, pelo menos no Brasil, nas empresas que eu lidei, e era muito mais focado em como é que a gente olha para o processo de vendas, como é que a gente olha para os dados e entende tipo, qual que é a alavanca que a gente vai usar aqui no processo de vendas. Mesma coisa se a gente trazer isso para o marketing. Então, qual que é o tipo de conteúdo que mais gera? Qual que é o tipo de campanha que traz mais lead? Como que a gente pode fazer com que os nossos visitantes únicos finalmente convertam em leads? Então, o pessoal focava bastante em dados. E eu, pelo menos, enxergo que o Revenue Ops é uma evolução, um passo além disso. Então, por que é uma evolução? Porque nesses você está meio que cilado. Né? Você está, tipo, eu vou olhar para vendas, operações de vendas, operações de marketing, operações de CS. O Revenue Ops olha para a esteira inteira. Ele vai olhar para, tipo, vou olhar para a operação. E aí, beleza. E aí, como é que ele olha para a operação? E quais são as características dessa pessoa? Eu entendo que você tem que ser uma pessoa bem ativa e, inclusive, sem medo de mudar as coisas dentro da empresa, porque você vai ter alguns entraves, seja pessoas que têm amor por um processo, ou aquela coisa de, tipo, mas não dá para fazer. Aí você pergunta por quê e não sabe por quê, né? A pessoa não tem um motivo. E aí tem uma pessoa bem analítica também, porque vai ter que tratar com dados também. Mas, pensando nisso, os pontos principais de um Revenue Ops, eu diria que ele, como ele está olhando para a esteira inteira, ele é uma pessoa que vai ajudar a integrar todos os times. Então, acho que o exemplo de sempre seria marketing e vendas, por exemplo, que, assim, todo mundo conhece alguma empresa que marketing e vendas não se bicam tanto, né? Apesar de que, por favor, não sejam essas empresas. Então, é uma pessoa que vai ajudar a fazer esse meio de campo entre as duas, como que ele pode conectar tudo que o marketing está fazendo de uma forma mais fácil para vendas e como é que a gente conecta o processo inteiro de vendas, assim como o Sales Ops faria, de ver as etapas, o que é que a gente pede, qual é a experiência do cliente, até a gente entregar isso para o pós-venda e também olhar para o pós-venda. Então, ele olha para todas as métricas como um todo e para o processo. Então, eu acho que principalmente ele olha mais para processos e ele valida as ideias dele com dados. Então, eu tenho um exemplo disso, porque eu já acabei atuando antes de ter a minha própria empresa como Revenue Ops. Eu só não sabia, meu nome era Sales Ops, mas eu era Revenue Ops. E eu lembro claramente que a gente tinha uma etapa no funil que era duplicada. Eu perguntei assim para os vendedores, falei, me explica essa etapa. Aí me explicou. Aí eu falei, me explica essa daqui. Aí me explicou. Aí fui para o outro vendedor. E eles me explicaram de completamente forma diferentes. Aí fui para o outro. Aí explicaram de forma diferente. Falei, tem um problema aqui. Então, primeiro que era, tipo, o próprio conhecimento do próprio processo, e o segundo que o próprio processo, como estava confuso entre eles, estava afetando a data de fechamento. Tipo, eles demoravam mais, porque eles não sabiam exatamente onde o cara estava, o que eles precisavam fazer, por exemplo, e eles não sabiam fazer forecast. Porque se o cara ia para um review de pipeline e falava, beleza, ele tá aqui por conta disso. Mas eles não sabiam muito bem como prosseguir dali. Então, por isso que eu falo, tem que olhar muito para processo e integração entre essas áreas. E quando a gente fala de integração entre áreas, a gente passa também muito por tecnologia. Então, é muito comum. Eu tô com um caso agora que o time de marketing usa uma ferramenta, o time de vendas usa outra ferramenta, o time de CS usa outra ferramenta e tem um outro time de vendas também, mas que faz a prospecção, que usa mais uma ferramenta. E elas não se integram. Aí vira aquela loucura de cada um atrás do dado, qual é a fonte da verdade, onde que a gente olha isso, como é que a gente atua de forma mais rápida. Ele tem que ter sempre uma pessoa específica para ficar tratando o dado e levando o dado de um lugar para outro. E aí, se a pessoa ficar doente, acabou. Né? E aí? O que a gente vai fazer? Então, se passa também por integrar as áreas também tecnologicamente. E aí, tem mais uma coisa em cima disso, que é integrar direito. Porque eu vejo muito também de imaturidade das empresas mesmo. Assim, tipo, a gente tem um HubSpot, a gente tem alguma ferramenta que a gente vai usá-la para tudo. Beleza. Mas nem sempre tudo dá. Ou nem sempre tudo fica bom. E aí, às vezes, pode fazer sim sentido você ter alguma coisa integrada. Então, eu vejo as empresas se modulando em cima de uma ferramenta, ao invés de usar a ferramenta como suporte da empresa, de um processo deles. E aí, uma pessoa de Revenue Ops, ela tem que ter essa mente, essa visão também de não deixar isso acontecer. E assim,
quando você fala voltando para processos, quando a gente fala de processo, tem muita coisa que assim, beleza, a gente vai apertar isso aqui e vai melhorar 1%, 0,1% em tal coisa. Não é para focar nesse tipo de coisa, sabe? Você olha muito mais o macro, né? Você olha para a jornada. Então, como é que eu influencio com que esse cara, antes de falar com vendas, ele já sabe do que a gente fala, como que a gente fala, já tem expectativa do como que a gente resolve, para que lá na frente ele não quebre essa expectativa e dê um churn, por exemplo. E a mesma coisa passa pelo processo de vendas no exemplo do próprio funil, né? Então, a gente vai olhando o funil, vai olhando como o marketing gera, até às vezes esse é um exemplo bestíssimo, tá? Mas até mesmo um alinhamento entre marketing e vendas sobre, tipo, o que é o MQL. Gente, isso é básico, né? Assim, tem empresas que não têm. E aí, só esse alinhamento, o próprio time de vendas já pode fazer estratégia diferente para quando o cara chega. Ele já entende, tipo, esse cara já sabe sobre isso, eu não preciso mais perder tempo sobre isso aqui, então ele já passa para uma etapa mais rápida. Sim. E daqui a pouco eu comento do Operations. Tem algumas perguntas que vieram aqui. A Eduarda perguntou, o Eduardo perguntou, a Emiliana perguntou aqui um pouquinho aqui em cima. Deixa eu ver. Ela falou para falar um pouquinho mais devagar que as palavras em inglês. A Adriana perguntou sales up, que seria, né, vendas, revenue e marketing. Falar um pouquinho mais devagar, mas se tem alguma pergunta, uma palavra que você não entendeu, pode avisar para a gente. O Eduardo perguntou, Caio e Adriana, pensando em automações, nos casos de o lead, o cliente, esteja interagindo conosco fora do horário comercial, como funcionam os bots, o chatbot do HubSpot, no conteúdo do Operations Hub? Olha, eu vou responder primeiro sem Operations Hub, tá? Mas você consegue no bot colocar quando que ele pode estar ativo. Uhum. E aí, se o cara falar fora do horário comercial, o próprio bot pode responder, tipo, falha amanhã, tal hora. Ou, se você quiser, você pode deixar o bot responder, fazer toda a qualificação, e aí a pessoa no outro dia vai e pega aquela informação na caixa de conversa. No Operations Hub, essa configuração continua igual. O que muda é a capacidade que você pode fazer, que aí você pode fazer tudo por código. Então, de fato, você vai botar um código de... Eu não lembro agora qual que é o tipo de código que o HubSpot usa. Acho que é JNode, alguma coisa assim. Que você pode dizer, tipo, exatamente, tipo, se o cara chegar nessa hora, o bot vai falar isso, vai seguir por esse caminho e por aí vai. Mas para você fazer isso, você teria que ter ou alguém com conhecimento técnico para fazer esse código, ou você ter esse conhecimento técnico. Adriana, vocês usam o bot no momento na HubCarne? Usamos sim. É o Node.js, não é, Caio? Isso aí. A gente também usa, mas eu não contei isso. Para quem não usa bots, é muito importante, né? O bot ele faz toda a diferença porque ele dá aquela sensação para o lead de que ele está sendo ouvido na hora, de que ele está sendo acolhido. Então, assim, eu acho que é uma estrutura de... Cara, o bot ele mistura conceitos de marketing, CS e vendas ao mesmo tempo, porque você está ali acolhendo aquele lead, você está ouvindo ele e você consegue qualificar melhor ele para uma resposta adequada no grupo adequado. Por isso que eu sou a favor de deixar o bot rolar até o momento que o bot não consegue mais ele dizer que no dia seguinte alguém vai entrar em contato. Eu acho que é o ideal mesmo. Dentro da aula que o Caio deu agora sobre Revenue Ops, eu só tenho um comentário a fazer. Tem um artigo, uma aulinha lá sobre Flywheel. Eu vou escrever ali no chat, eu acho que é fundamental quem está interessado em entender melhor como que rola essa integração, até porque o nosso horário estourou um monte, essa integração entre marketing, vendas, CS, com esse foco em cliente, eu acho fundamental entender essa questão do flywheel. E eu digo assim, Sales Enablement nada mais é do que a cola e a graxa que vai fazer o negócio rolar, sabe? Porque ele mantém toda essa estrutura de flywheel e, ao mesmo tempo, ele faz tudo acontecer da melhor forma possível para a empresa, trazendo os melhores resultados. Isso.
Aí outra pergunta do Marcos, o bot pode ser todo parametrizado. É possível ainda aplicar via Java nos scripts o bot responder boa noite, bom dia, boa tarde? Eu já vi isso sim no nosso developer, mas é um pouquinho difícil, né? Eu não entendi se é uma pergunta ou você está dizendo, mas se É uma for uma pergunta, pergunta, sim. Se for uma pergunta, então a resposta é sim, tá? Mas, tipo, isso, agora especificamente sobre o Operations Hub, tá? Você pode fazer algumas coisas além disso, na própria automação. Porque o que o Operations Hub traz no HubSpot? Ele traz 3 coisas. Ele traz sincronização de dados, ele traz formatação de dados, que são coisas diferentes, ele traz uma possibilidade maior em automações. Tipo, o que já era grande, que tinha muita possibilidade ali dentro como explorador, ficou ainda maior. O gerente ficou louco. Então, o primeiro de sincronicidade, gente, para quem usa várias integrações do HubSpot, sempre, às vezes, tem um delay entre ferramentas. Tipo, eu atualizei o nome do cara que está aqui no HubSpot, estava tudo maiúsculo, e aí eu fui lá, atualizei, e ele dá um push direto para sua outra ferramenta, independente de qual seja, atualizando, mantendo igual. Você consegue, na verdade, também dizer qual que é a fonte da verdade. Então, caso você atualize nessa outra ferramenta, o HubSpot será atualizado, por exemplo. Então, isso que seria a sincronicidade de dados. Você poderia padronizar os dados padrões do HubSpot, quanto propriedades customizadas. Faltou a palavra aqui, mas voltou. Quantas propriedades customizadas também. O segundo caso seria a formatação de dados. Então, a formatação de dados seria esse mesmo exemplo do nome. O pessoal importou a lista está suja no HubSpot. Muita gente perde muito tempo com isso no dia a dia. As pessoas só não sentem porque, às vezes, ela tem uma pessoa contratada só para resolver isso. Mas elas perdem muito tempo. E aí você vai lá na automação e diz, procure essa lista ou pegue todos os meus contatos e coloque a primeira letra maiúscula só. Isso é coisa besta, mas que muda a experiência do cliente também. Tipo, não vê, tipo, oi, Caio, gigante, né? Tipo, tudo bem? Passei aqui para saber se você viu o nosso site. Gente, eu sei que isso é meu marketing, né? Por favor. Né? Por favor. E o terceiro caso, que são nas automações, que aí você pode, inclusive, conectar com o seu bot. Então, caso o bot esteja fora do horário, ele gerou um lead, qualificou, fez todo o processo, você pode ter uma automação que vai pegar essa informação. E aí, sabe aquela parte que você vai na automação e diz, mande um e-mail, mande uma tarefa, ramifique, faça X, Y, Z. A automação, você pode fazer ela por código também. Então, assim como no bot você pode colocar código, você pode fazer código na automação. Então, até um caso de uso pequeno, mas que já me pediram várias vezes. Eu queria distribuir os leads gerados 50% para um vendedor e o resto entre esses outros 4, que são do mesmo time. No HubSpot, originalmente, você não poderia fazer isso, porque ele vai distribuir entre o time. Mas nesse código, você poderia dizer, tipo, esse usuário receberá 50% dessa base que entrar nesse fluxo, por exemplo. Só que, assim, eu estou usando um exemplo pequeno, mas é código. Sinta-se livre. Inclusive, livre para quebrar o HubSpot, porque é assim que eles também descobrem os limites deles e que a gente aprende. Mas poderia fazer quase qualquer coisa lá dentro. O Eduardo ele fez uma pergunta aqui sobre o HubSpot Academy, que tem uma previsão de lançamento dos novos conteúdos do RevUp. Sim, o time está trabalhando com isso e eu tenho uma novidade que é muito boa, que a gente está trabalhando também no português, então no futuro vai ter cursos em português e se vocês acompanharem a nossa comunidade, já tem o grupo do Academy, eu vou colocar o link aqui, são grupos de estudos, onde é tudo em português, todas as perguntas estão em português, então se vocês fizerem os cursos, alguns já estão traduzidos, e no futuro a gente vai ter coisa assim em português, então segurem a nossa mão e esperem que vai vir na nossa mente, a gente está trabalhando aqui para traduzir tudo certinho, a gente passou super do tempo, agradeço super todo mundo que está aqui, a gente pode responder mais uma perguntinha, acho que a Milena perguntou, queria o Hub mandando personalizado, será que dá? Mandando seria um e-mail? Desculpa, se você pode responder. Mas deixa eu ler também, peraí. Isso, o e-mail personalizado pode ser um e-mail de marketing ou de venda. Não, ela falou em cima, eu faço e-mail 1 a 1 com o nome. Se você poderia mandar um e-mail personalizado, só que ele disparando. Nesse caso, eu acho que não. Como é que você separa e-mail, tá? Você tem e-mails de marketing, que são esses que vão na automação. Esses sim podem ser personalizados e
vou na automação, você pode usar o código para isso, pode fazer o que você quiser, mas o código é na automação, não no e-mail, tá? E tem outro caso, que, pelo que eu entendi, que você está falando, que é e-mail de 1 a 1. Então, tipo, Caio mandando e-mail para Emiliana. Esse daí, ele não poderia ser afetado pelo código. O que você poderia fazer é criar um modelo, que aí você já criaria um modelo, pelo menos, boa parte do que você vai escrever, e você só vai ajustando o que precisa. Não seria exatamente o que você quer, mas ele te ajudaria. Perfeito. Acho que alguém perguntou mais. Será que dá para a gente responder mais? Ou 6 horas, ainda tem gente aqui com a gente, se vocês gostariam. Ou a gente pode levar essa pergunta também para a comunidade, se vocês quiserem continuar lá. Eu acho muito legal, porque o Caio e a Adriana ficaram na disponibilização de comentar lá. Eu vou colocar o link aqui também, é do webinar, que eu vou postar esse vídeo, essa gravação, mas vocês podem deixar um comentário de vocês com a pergunta, que a gente fica salvo lá e fica tudo respondido. Então, eu agradeço todo mundo que está aqui nesse webinar, que participou. A gente vai tentar fazer um por mês na nossa comunidade e convidar o Caio e a Adriana para voltar com outros assuntos, porque deu para ver que eles são muito experts em tudo na HubSpot, né? Então, eu quero que vocês até comentem na comunidade que tipo de assunto vocês querem saber, o que vocês querem aprender com o HubSpot, que a gente vai montar um webinar que vai ficar ainda melhor. E é isso, com um agradecimento à comunidade de 2 anos, esse webinar para vocês, e fiquem ligados na nossa comunidade que vai vir muito mais. Algo a comentar? Eu acho que teve gente que talvez não tenha pego o link que estava perguntando das redes aqui da gente, talvez seja legal só mandar de novo para quem chegou depois, ou enfim, a conversa seguiu em frente. Claro, eu vou mandar aqui agora, da HubKN, aqui, esse aqui, eu vou mandar agora, acho que foi em inglês, não é? Esse. Eu vou colocar o do... Ai, cadê? Eu acho que eu coloquei aqui agora já, no Zoom. Espera só um pouquinho, gente. Tá tudo aqui no Zoom. Se a gente for aqui, será que perdeu? Aqui. Te ajudei aí. Eita, mandei de novo. Isso, o Caio já colocou. Tá tudo aí, gente, olha, o primeiro live, que coisa, hein? E a HubKM. Mas tá aí, tá tudo certinho, enviado, pronto. Qualquer dúvida, mandem pra gente. Eu vou O Eduardo tá dizendo que o link não está visível. Qual link? Adriana, está... Eu acho que a gente tá se mandando, tá, gente? Só para avisar. Eu vou mandar aqui pra galera, peraí. Então, peraí. Acho que agora gente, perdão, viu? O tio com a tecnologia, né? Agora foi esse. Eu vou colocar esse aqui, é para vocês comentarem na comunidade. Aqui é o da comunidade do Academy em português. Tá tudo aí certinho. Cadê? Eu acho que eu coloquei mais algum. Da comunidade. Link. Ô, Adriana, você tá mutada, eu acho, porque eu não tô te ouvindo, não. E da HubKM. Prontinho. Acho que foi todos, não foi? Bom, pessoal, agora foi. Visitem a nossa comunidade, visitem o site de ambos, 2 empresas maravilhosas que conhecem muito sobre a HubSpot, e qualquer dúvida a gente está de volta mês que vem, ok?